Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Linux Fundamentos em Cloud. No capítulo de hoje, vamos falar sobre gerenciando processos. Para poder fazer essa aula, você vai utilizar aquelas máquinas do curso, né? A máquina Security, a máquina Web Server interna, a máquina Linux interna, a externa. O conteúdo será feito na Web Server interna, mas você também pode ligar a máquina Security e, se quiser, pode fazer diretamente da Linux interna, como eu vou fazer aqui na aula, tá? Eu faço um acesso através da máquina Linux interna e vou cair na máquina Web Server interno, passando pelo SSH. Muito bem. Quais são os objetivos da nossa aula 7 do curso? Conhecer os estados dos processos, fazer o gerenciamento, filtrando informações, enviando sinais, gerenciando o segundo e primeiro plano, alterando prioridade. O processo, pessoal, é tudo que está em execução. O programa que você executa, ele está ali ocupando memória, ele está utilizando recursos do sistema. Nós chamamos isso de processo. Então, processo, programa, execução, slide 5. Todo processo possui um PID, que é um número que identifica o processo dentro do sistema. Como eu tenho muitos processos dentro do sistema, cada um precisa ter um valor, tá? Então, o PID é Process ID, né? Uma identificação do processo. Dessa maneira, eu posso, por exemplo, gerenciar os recursos adicionando mais prioridade ou diminuindo a prioridade caso aquele processo esteja utilizando muita CPU, memória, e entre outras situações. É possível obter informações do processo através do /proc. Lembrando o /proc, seguindo aí a padronização da FHS, nós não temos um /proc como um diretório real. É um diretório virtual, ele existe enquanto o sistema está em execução. Mas, a partir do /proc, eu consigo informações sobre processamento, sobre memória, né, a parte de I/O, ou seja, diversas informações do sistema eu vou encontrar dentro do /proc. Inclusive, os processos que você consegue perceber a quantidade de valores pelos subdiretórios. A gente pode, inclusive, fazer um teste aqui. Se eu estou com o root e listo /proc, eu vou encontrar arquivos, né, com a cor em branco e subdiretórios em azul. Cada número que você está vendo aí é um processo. Então, por exemplo, tem algum programa agora que tem um número 21. Algum programa que está trabalhando ali, está em execução, que tem um número 21. Esse número é o que identifica esse programa dentro do sistema onde tem outros programas trabalhando. O 1 sempre vai ser igual em todas as distribuições. Se você, por exemplo, visualizar o conteúdo do 1, você vai encontrar lá, vamos ver, cadê ele aqui para poder mostrar para vocês. O CMD-Line, olha só que interessante. O CMD-Line aí, ele traz a inicialização. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, qual seria a inicialização no systemd, tá? No CentOS o systemd. Se eu, por exemplo, ver isso no Debian, que é a máquina Linux interna, cat/proc1 cmdline, eu já encontro o init, que aqui ele utiliza o systemv. Tá? Então, são maneiras de você trabalhar systemv, systemd. Ok. Todo sistema operacional trabalha com processo, mesmo o usuário não tendo acesso a isso. Mac, Unix, Windows, Linux. No Windows eu tenho essa parte de processo. Se você usar o Ctrl+Alt+Del, você tem lá o gerenciador das tarefas que estão em execução. Você pode, por exemplo, inclusive remover o processo pai, o processo filho. Tá? E falando em processo pai, todo o processo tem ali o seu começo, né, a sua inicialização. No caso, o pai de todo o processo é o init. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, aqui no Debian,
tem um comando que é interessante a gente utilizar, que ele se chama PS-tree. Quando você usa o PS-tree, ele vai listar uma árvore e lá no começo de tudo tem o primeiro processo, ele é o pai, certo? De todos os processos. E se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o CentOS, será que eu tenho esse comando? PS-tree, ele não tem, né? Deixa eu ver se dá para instalar. PS-tree. Não, deixa eu procurar aqui se tem o comando. Tem o psmisc. Vamos ver. E um install psmisc. Ok. E PS3 agora apareceu. Tá? No caso aqui, a gente tem que separar, né? A versão do Debian é a 7. Versão do Debian, tá? Então, o Debian 7 utiliza, no caso aí, o System V, e aí o init, ele é o pai, no caso aí de todos os processos. Quando eu trabalho com o System D, o próprio System D é o pai de todos os processos, ok? Então, sempre tem que começar por alguém. Muito bem. Comandos. PS3, você acabou de ver, né? Muito útil, né? Foi utilizado aí nas duas distribuições para poder mostrar quem é o pai. PS ao X, aí eu vou ter o mesmo resultado, né? Olha só, é uma lista, certo? É uma lista onde você vai encontrar da esquerda para a direita, na primeira coluna, quem é o dono daquele processo, então é o usuário, certo? Se eu usar aqui a barra de rolagem, acho que fica melhor para a gente poder ver o cabeçalho. Ó, depois tem o número, que é muito importante, né? Que é o PID. A partir dele que eu consigo, por exemplo, pausar, parar, adicionar mais recurso. Aí tem, pessoal, olha que interessante, o consumo de CPU, de memória, entre outras informações. Data, a hora que foi startado, né? O tempo ali, o comando, que também é importante, certo? E aqui tem uma opção também que é o stat, né? Onde ele traz diversas informações. Se, por exemplo, o processo ele está em execução, se o processo está parado, se o processo é um processo zumbi, né, que ele está rodando, mas para quem a quem ele estava pertencendo, ou seja, o pai dele não está mais em execução, então ele fica meio ali no sistema sem saber o que tem que fazer. Uma outra coluna também que é muito importante, essa coluna do TTY, tá? Por exemplo, ó, o root, através do TTY1, ele executou um processo de número 560, tá? Que, no caso, ele executou um comando, né? Que é esse aqui, que gerou o processo 560. Mas vocês estão percebendo que a maioria dos TTY aparece com uma interrogação? Mas por que isso? Vamos ver aqui no Debian. No Debian também tem bastante, olha só. Tá? Mas tem bastante também TTY, né? Isso indica que o processo que foi inicializado, ele partiu de um outro processo. Mas espera aí, processos iniciando processo? Sim, vamos ver a árvore. Ah, tá. Então não é um usuário que vai lá, vai no TTY e executa o comando. É um processo que gera um outro processo. Lembra do pai, do filho e assim por diante? Então, agora, por exemplo, né? Eu estou aqui na máquina Linux interna, tá? E eu digito o comando gcalc. Não, não. Eu tenho que estar com o usuário comum, né? Vamos ver. Tá. Tem gcalc? É gcalc2. Gcalc2. Olha lá, eu iniciei uma calculadora, certo? Eu vou fazer o seguinte. Fecha aqui. Vou iniciar ela. Só que eu vou pegar um outro... Aqui, ó. Um outro terminal. Beleza. Então, PS ao X. Ok.
gcalc to, aí vou lá para o outro, PSLX. Olha só, ele está falando que o gcalc foi iniciado pelo usuário suporte, certo? A partir do PTS/0, que é esse terminal do ambiente gráfico. Ah tá, então se você digitar um comando lá no TTY1, ele vai mostrar aqui TTY1 e assim por diante. Tá? Era só para ver essa parte de onde que está saindo o processo, no caso do programa. Aí tem outros comandos para você trabalhar, como pgrep, pdof. Vamos ver aqui? Aqui eu vou voltar para a máquina Linux interna. Linux interna não, web server interno, para poder digitar os comandos. Então vamos lá, ó, PSLX. Eu estou vendo aqui a lista de um monte de coisa que está rodando, né? Perfeito. Por exemplo, na lista tem um daemon que tem esse nome aqui, tem um programa que tem esse nome, Avaí Daemon, né? Eu posso, por exemplo, usar o pdof e o nome dele. Aí ele vai falar, ó, ele tem os processos 548 e 537, tá? Um outro que você pode ver também é o pgrep. Tá, então vem aqui no pgrep, ele fala, ó, tem esses dois. Ah, tá. Então eu coloco o nome e ele já vai me mostrar, no caso, o valor, tá? O SSH, por exemplo, pdof, SSH, não tem nada. SSHD. O D indica que ele é um daemon, é um servidor. Só o SSH, ele não entende, tá? Então, o D, o servidor, é um serviço, né, de daemon, está rodando. Então, por essas informações, você já consegue, por exemplo, um controle. Ah, eu preciso alterar a prioridade do processo do programa XYZ. Eu não sei o nome não sei o número do processo. Ah, você pode usar o PS, AUX, fazer um grep, procurar. Que tal usar o pgrep e o nome do programa? Aí você já tem diretamente aquele valor. E a partir dali você começa a trabalhar. Então, nós já vimos PSLX, PS3, pgrep, pdop, top e htop. Também você trabalha com processos. Então, por exemplo, top, né? Eu tenho os processos, só que eu não tenho uma interação, ó, não dá para interagir aqui, né? Não tem uma interação bacana. Se você usar a letra H, ele traz o help. Inclusive, você pode, por exemplo, manipular aqui algumas coisas, né? Como, por exemplo, matar um processo com kill ou o renice para mudar a prioridade. Tá? Mas não é tão interessante usar o top. Claro, tem todas essas informações, mas é algo estático, né? Apertando o ESC não, o Q, ele sai. Agora, o htop, se você não tiver ele, é só usar o install ou apt-get install. Aí eu já posso, por exemplo, trabalhar aqui dentro. Ó. Posso passear para cima, para baixo, esquerda, direita, né? Eu posso selecionar em especial algum deles aqui e depois remover, né? Por exemplo, tem um lá que está em execução, é de uma outra aula. Cadê ele? Ah, o ntop, eu não preciso mais do ntop. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no ntop ng e apertar o F9, que é kill, né? Cadê aqui? F9 kill, tá? Sig kill. Aí tem que usar o enter. Aí tem um monte para matar, né? Tá, o ESC para cancelar e o Q para sair. Tem outras opções aqui também embaixo. Mas a diferença é que ele é bem dinâmico. Você pode subir, descer, pode usar as teclas já prontas. O ls-off, né? Parece que não tem aqui. Na máquina, vamos ver na máquina Linux interna. Aqui tem o ls-off, né? Ele faz uma listagem de tudo, né? Tudo que está aberto, quanto que está ocupando, né? O usuário que está trabalhando. Por exemplo, o bash. Tem alguém usando bash? Pipegrep bash. Tem ali o bash, né?
Vamos ver, ls-off barra bin barra bash. Aí ele fala, tem esses usuários trabalhando com o bash. Tá? É uma maneira também de você verificar o PID, o comando, quem está usando e assim por diante. Ok? Então, só para começar, a gente tem essa parte de filtrar informações de processo. Continuando na nossa aula, você pode ver aí que o comando PSLX está sendo utilizado. No slide 7, você pode acompanhar com mais detalhe que o usuário root está na coluna user, é o usuário que iniciou o processo, seja o dono, né? Ele também possui um PID, no caso, o número de identificação. Aí você tem a utilização em porcentagem da CPU. No start, a hora em que o processo foi iniciado. No caso, se ele foi iniciado no dia anterior, representado pelo dia e mês. O command seria o comando executado. E fora isso, eu tenho outras opções relacionadas ao TTY, como havia falado, memória, né, o tempo. Tem informações interessantes aí na parte de processo. E estado? Eu tinha falado para vocês que tem aquele estado do processo estar rodando, que é um R. Tem um estado do processo estar dormindo, aguardando alguma coisa terminar, que é o S, que a gente tem bastante, né? Ele está lá, mas está esperando alguma coisa. O T ele está parado, o Z é um zumbi e o D ele está morto. Vamos ver se a gente encontra algum deles. Por exemplo, no Debian, PS ou X. Olha só, encontrei um R running, né? Esse S aqui. Deixa eu ver, um L, não, um S minúsculo, um N, mais S mesmo, né? E, deixa eu ver aqui, não tem nenhum zumbi. Tá, tudo bem. O PS3, né, como a gente já viu, ele sendo utilizado em distribuições com System V, ele vai mostrar o init como primeiro, System D, o System D como primeiro. Aí você fala, mas quem é que está com o System D? Ubuntu 15, Fedora 22, ou seja, atualmente são esses, né? O Debian 8, o CentOS 7 e vai embora. Agora o System V, aí você tem CentOS 6, Debian 7, né? Que é o que a gente está utilizando. O PS3 "-p", "-a", mostra o PID e o caminho completo. Isso aqui a gente não viu, né? Vamos fazer um teste? Pessoal, pode ser nas duas máquinas, tá? Você pode, claro, me acompanhar aqui. A ideia é que você veja o comando em ação, né? Eu estou vendo, por exemplo, no Linux interna. Olha que bacana. Você já tem aí, por exemplo, localização, né? O comando completo. Bem, pgrep cron d, pgrep cro. Qual a diferença? Vamos ver? Aí, no caso, eu vou fazer na web server interna. pgrep cron d cro. O começo já foi suficiente, correto? Mas a dica aí é que você use sempre o caminho completo. Se eu usar pgrep ssh, sshd, ele vai me trazer. Mas eu posso ter outros, né, outros processos com um nome parecido. Então a dica é usar o caminho completo. Ele usa uma expressão semelhante ao comando grep, usando por parte do nome, né, por parte. Agora, se eu usar com pidof, né, por exemplo, pidof cron d, pidof cron, aí já não tem conversa, ok? Então essa seria a diferença. Aqui no caso ele colocou algo errado, né? Que você tem que passar o nome exato, é algo que a gente viu aí no slide 11. O top, já viu que é muito interessante, tem algumas opções do top, né? Que é o top-D1, que é o tempo de atualização, top-N3, quantidade de vezes será atualizado. Então eu posso, por exemplo, fazer esse teste para deixar o top mais interessante, né? Top-D1. Então ele é atualizado de 1 em 1 segundo, certo? E aí eu posso ver ali em cima o que está acontecendo. Você pode inclusive acompanhar os segundos, certo?
ESC é que, né, para sair, na verdade. HTOP a gente já viu, né, ele é mais avançado, interativo. O LSOff nós acabamos de ver também. Da lista de comandos, nós vemos o comando do item 4, né? Mas também eu posso listar de todos os arquivos abertos somente de um usuário. Então, lsoff, -u, o nome do usuário. Podemos fazer um teste aqui na máquina Linux interna. -u, root. Se eu usar o -i, nós encontramos aqui as conexões ativas, como o comando ss, que é o netstat, né, com as flags nltp. Então, o comando lsoff quer dizer list open file, mostra os arquivos que estão abertos no sistema. Isso é muito interessante para você fazer um diagnóstico do sistema, né, uma auditoria, o que está acontecendo no seu sistema, tem alguma coisa rodando em especial para você verificar a parte de recursos, quem que está executando determinado comando ou um programa. Então, continuando aqui, no slide 14, a gente vai falar agora sobre os sinais. Você pode encontrar a lista dos sinais com o kill -l. Este comando será executado no web server interno, kill -l. E aí tem uma lista do 1 ao 64. Os sinais que você vai utilizar bastante no dia a dia é o primeiro, né, o sig up. Você vai encontrar também o 9, que é o sig kill. O 15 é um sinal que você vai usar bastante, que por padrão é o que o kill acaba passando para o processo, o sigterm. Tem outros também que você pode trabalhar no dia a dia, como o 18, que é o sigcount, e o 19, que é o sigstop. A gente pode fazer um teste aqui sobre algum processo que esteja rodando. Eu, por exemplo, vou usar o comando htop, só que colocar esse e, que é um e-comercial, para ele rodar em segundo plano. Assim ele libera o nosso terminal. Usando o comando pslx, eu vejo que ele está aqui rodando, certo? Na lista. Se eu usar o pgrep htop, também vai mostrar que está rodando. E eu posso usar o comando kill, o sinal, no caso o -15 é o sinal para ele finalizar. Só que essa parte de finalizar não é finalizar de forma forçada. Simplesmente ele solicita, né, ao processo, e isso de forma segura, para que o processo feche. Então eu uso o -15 e o número do processo. Agora faz um pouco mais de sentido. Por que eu preciso saber do número do processo? Usando o pgrep htop, ele ainda ele está na lista, né? O pslx vai mostrar também. Nesse caso, como ele não está fechando, vou tentar mais uma vez. Já é interessante partir para o 9. Foi até interessante acontecer isso, que você vê uma situação onde usar o 9. Vamos ver agora se ele... agora ele está falando que está morto, né? Na lista, não aparece mais. E com o pslx também não vai aparecer aqui onde nós estamos trabalhando, né? Um detalhe, se eu usar aqui na Linux interna, o comando ps ao x, pipegrep ssh, eu vou encontrar, por exemplo, o ssh que eu executei a partir da máquina Linux interna para poder chegar até a máquina web server interna. Se eu fizer isso também na máquina web server interna, eu vou identificar que tem uma conexão de uma outra máquina, tá? Com o usuário root no PTS0. Dá uma olhada. Tá vindo uma conexão de uma outra máquina. Aí eu vou usar aqui o kill -9, 18.000.
e eu acabei perdendo a conexão. Então vamos entender aí o porquê. Primeiro, estava na Linux interna, usei SSH e caí na web server interna. Neste momento, depois da conexão, eu tenho dois processos. Primeiro, um processo que estava rodando na Linux interna do lado do cliente SSH, ou seja, fazendo a conexão. Um processo do lado do web server interno, mostrando que havia uma conexão de uma outra máquina, que foi, nesse caso, o SSHD e o root@pts. Quando eu derrubei, no caso, esse processo, eu cortei a conexão. Então, a mensagem que é mostrada para o Linux interna, que no caso está fazendo o papel de cliente, é essa daqui, ó. Connection to, né, conexão para a máquina 192.820, close by remote host. Está falando que foi fechada pelo host remoto. Então, você viu que o kill, em alguns momentos, ele pode ser muito importante. O 15 é o padrão que você vai utilizar. Na verdade, você nem precisa usar o 15, é só usar kill, que ele já trabalha com 15. E, no caso aí, o -9, ele força. É igual você, por exemplo, tentar desligar algum sistema. Você vai lá, iniciar, desligar, por exemplo, no Windows, para ele poder realmente desligar. Quando ele não está mais desligando, você pode simplesmente ali na CPU, né? Isso claro que não é uma prática que a gente peça para o pessoal fazer, mas você vai na CPU, ou desliga, ou restarta ali, dá um reboot, né? E seria o -9. Muito bem. Voltando aqui para os slides, deixa eu voltar para minha conexão, né, com o web server interno. Voltando para os slides, você tem o QAL, que também é interessante usar o QAL quando você precisa matar todos os processos que têm um determinado nome. Tá? Eu vou fazer um teste aqui com, vamos ver, Linux interna. Vamos ver, htop. Não, top. Tem um top aqui. Eu vou abrir um outro top, mais uma, né? Mais uma e mais um top. Muito bem, tá? Então deixa eu voltar para cá e deslogar. Então eu tenho top, top, top. Usando o PSLX, você pode ver aqui, ó, top, 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 né? QAL com dois L's, né? Top. Fechou o top, fechou o top, fechou o top. Olha que bacana. Tá? Então, o QAL aí, passando o nome. Também tem o PQ. Né? Como funciona, no caso, aí o PQ. Top novamente, top novamente e top novamente. Aí eu venho aqui, PQ top. Onde que fechou? Fechou em todos. Tá? Tudo que é top, no caso, também fechou. Então, QAL, PQ, Q, Q-L, então a gente acaba utilizando no dia a dia, né? O Q-L, ele mostra ali, como eu tinha comentado, que agora está com mais detalhe, né, no slide 15, a lista. Alguns que eu tinha comentado, o 1, né, que reinicia o processo, quando você usa ele. O 2, eu não comentei, mas aparece ali, interrompe o processo. O 3, fecha o processo. O 9, finaliza, mata, né, que a gente usa esse termo matar. O 15 solicita ao processo que termine. É super educado esse 15, né? O 9 já vai lá e acaba com tudo. Outros que não apareceram é o 18 e o 19 para você pausar e retirar da pausa. Como que eu envio um sinal utilizando o kill? Aqui tem um exemplo de você acessar o diretório do root, abrir um arquivo, pegar um outro terminal, tá? E mandar, deixa eu ver se é isso, um kill, né? Mandar um sinal. Lá PSLX, pipe grep vim. Tá? Isso a gente acabou já fazendo, né? Vamos só ver aqui o exemplo.
PS é o X, pipe grep vim, ele mostra o número, você vai lá, usa o kill. Tá? Eu usei com htop, lembra? Htop e o E, tentei fechar ele, não funcionou com o kill menos 15 ou kill, depois eu usei o kill menos 9, que aí eu já vou matar, né? Não tem conversa. O PIDOF que nós vimos também como dentro do exercício aqui nos testes, né? Ele mostra o número do PID e aí você já pode diretamente usar o kill menos 9 ou kill traço traço kill e o número, tá? Atenção, muito cuidado ao enviar o kill, que no caso é o 9, né? Esse sinal encerra o processo bruscamente. Se fosse um processo do MySQL, pode ocorrer de corromper a base. Então, assim, não é brincadeira não esse kill menos 9. Ah, eu vou matar tudo com kill menos 9. Não, só em último caso. Tá? Por exemplo, o MySQL, que é um banco de dados, se você tem informações que estão sendo gravadas naquele momento, você pode corromper. E aí, tem backup? Não. Aí fica complicado. Então, tá muito cuidado com o menos 9. É o último caso que a gente utiliza. E aí ele dá outros exemplos, né? Por exemplo, o PIDOF cron-d, que é o cron, o agendador de tarefa, ele está sendo iniciado, sendo executado. E aí tem o kill PIDOF cron-d. Essa parte aqui é interessante, porque você não precisa, na verdade, do número. Você pode usar um subshell. Essa parte é interessante a gente fazer. Vamos fazer um teste aqui? Olha só, no web server interno, né? É isso? Web server interno. Vamos ver se eu tenho o cron-d rodando aqui. Sim. Bem, olha o passo a passo. Primeiro, PIDOF cron-d, usei um comando, me mostrou o número. Kill e o número do processo. Não vou matar, vou colocar aqui que ele comenta, ele ignora a execução. Então você precisou de 2 comandos. Que tal fazer tudo isso em um comando? Aí você vai usar o kill, vai abrir um subshell, e dentro desse subshell, que é um shell dentro do outro, ou seja, ele trabalha com um comando a partir do resultado de um segundo comando, você usa o PIDOF cron-d. Então, o que ele vai entender aqui? Que ele vai mandar o sinal menos 15, que é o padrão, para o resultado desse comando, porque você trabalhou aqui com o subshell. O subshell também pode ser executado da seguinte maneira. Eu vou usar a crase, olha que bacana, no lugar do cifrão entre parênteses. Usando o PIDOF agora para verificar, já era o cron-d. Ah, tá. Então seria a mesma coisa que você usar esse comando. Só que para usar esse comando, você teria que usar primeiro um comando e depois o segundo. Aqui eu usei um comando só. Economiza tempo, né? QAL também eu poderia utilizar. Então, para enviar um sinal para todos os processos, posso utilizar o QAL. Beleza. E aqui tem outros exemplos, né? pgrep httpd, pdof httpd, pkill, pdof, ou seja, você vai mandando os sinais, né? Quando tem muito de processo, você usa o pkill ou QAL, que aí ele mata tudo relacionado. Mata não, fecha, né? Com o pkill, consigo tratar os processos colocando apenas parte do nome, que precisa ser exatamente o nome. Ok, aqui é um exemplo de como você pode cancelar uma conexão. Na verdade, eu já acabei fazendo isso, mas vale a pena a gente ver aqui no slide 21. Ó. Você está suspeitando que alguém está acessando seu servidor de forma não autorizada e quer matar o processo em que a conexão remota gerou. Então, ele fala para você lá da máquina Linux interna fazer um acesso no web server interno. Beleza. Opa! Cadê? Já foi pro final, né? Aqui, ó. 22. Aí, como que você faz? Primeiro, você verifica quem está logado. W. Aí ele mostra aqui, ó, que tem alguém logado. Dá para ver? E aí tem uma conexão com o terminal. Aí o que eu posso fazer? Essa conexão eu posso também matar pelo fuser. É uma maneira também, tá? Vamos ver? Olha só, a conexão já está pronta, né? Já está pronta.
E aí, o que que eu vou fazer? Na máquina web server interno, eu vou usar o W, certo? E usar o who. Ó, no caso não mostrou, né? Vamos ver agora na Linux interna. W, who. Não mostra aqui, mas no PSLX ele mostrou que tem uma conexão. Dá uma olhada. Certo? Essa conexão veio de um outro local, né? Ele veio da máquina Linux interna. Nesse caso aqui, que ele pede para a gente usar o fuser-k barra dev pts0. fuser-k barra dev pts0. Também foi fechado. Aí vem a pergunta, por que não mostrou lá no W no RU? É porque eu estou fazendo a conexão pelo terminal da parte gráfica, né? É interessante você usar o terminal sem parte gráfica, tá? É para poder gravar a aula, mostrar os slides, eu trabalho assim. Então, é uma outra maneira. O que eu mostrei foi o PS, é o X, e o kill para poder matar. Aqui eu usei o fuser e já foi direto. E se não fosse o dev pts, ele poderia estar no TTY, sei lá, um outro terminal que você poderia matar, né, que a gente chama. Bem, voltando, vamos falar agora desses comandos para gerenciar segundo e primeiro plano. Mas antes eu gostaria de falar sobre o xkill, é o xkill. É para matar programas gráficos. Vamos ver, ó. Por exemplo, se eu estou na máquina Linux interna com um usuário comum, por exemplo, suporte, e uso o comando gcalc-tool. Ele abre um programa gráfico, correto? Está aqui. Como que eu faço para matar esse programa gráfico? Alt F2, xkill, executar. Olha o que acontece, parece uma caveirinha aqui. Ó. Ah, tá. Aí você pode escolher quem que você quer matar. Vou matar a calculadora. É só clicar nela, pronto, matou. Tá? Então, o xkill é uma alternativa aí ao nosso kill, só que em ambiente gráfico. Um outro assunto que é muito interessante a gente trabalhar é o segundo e primeiro plano. Eu cheguei já a mostrar para vocês o segundo plano colocando o E comercial, né? Então o comando jobs é que ele vai mostrar o que está em segundo plano. O Ctrl Z e o E comercial para mandar para o segundo plano e o FG para trazer para o primeiro plano, que quer dizer foreground. Vamos fazer o teste? Me acompanha. Na máquina web server interno, eu vou usar o comando htop e mandar ele para o segundo plano com o Ctrl Z. Usando o comando jobs, ele vai mostrar que tem um parado lá. Tudo bem. Agora eu vou executar o top já no segundo plano. Qual a diferença? É que o htop primeiro eu iniciei, aí depois usei o Ctrl Z. Aqui eu já estou iniciando o segundo plano. Usando o jobs, olha lá, tem dois aí. Tá? Eu quero trazer para o primeiro, para mim poder trabalhar, o que tem o número 1. Como que eu faço? FG, espaço 1. Legal. Ctrl Z, novamente jobs. Agora eu quero trazer, no caso aí, o segundo. FG 1, não, 2, que é o top. O top interrompeu. Vamos lá de novo. Top e depois jobs. Tá parado, né? Ele tá parado, na verdade, né? E aí, FG2. Tá. Não, como tá parado, não chamou. Então, vamos de novo. Top e jobs. Tá parado o top. BG2. Jobs. Tá parado. Agora, FG2.
No caso, como é um... Ah, tá, não é um TTY. Detalhe, pessoal. Essa máquina está trabalhando com um terminal gráfico, tá? Vamos fazer com um outro programa, por exemplo, o Vim. Vim barra etc. Isso é. Ctrl Z. Jobs. FG2. Ah, beleza. Que é o top, ele vai precisar do TTY. Aí, Ctrl Z. Vamos ver o que mais aqui. Ah, tá. Ping 888. Um sinal de comercial. Olha lá. Ele está rodando em segundo plano. Certo? Ctrl C. Em segundo plano. Ctrl C. Em segundo plano. Tá lá rodando em segundo plano. FG Enter. Abrir um outro. Olha a bagunça. E ele está rodando em segundo plano. FG. Um outro programa, uma outra tarefa e ele continua em segundo plano. Kit. Em segundo plano. Jobs. Está executando em segundo plano. Ele, no caso, é o número 3. BG3. Opa. BG3. Ainda em segundo plano. FG3. Agora está no primeiro plano. No primeiro plano, Ctrl C. O BG3 é para você executar o que está parado no segundo plano. O FG é para você trazer do segundo plano para o primeiro. Estando no primeiro, aí você pode, por exemplo, cancelar, como vocês viram aqui com o Ctrl C. Fora isso, não adianta. Tem um monte de programa aberto, ele vai mostrando ali, né? Tinha o editor, tinha o HTOP. Então, pessoal, é de propósito essa parte aqui para mostrar para vocês. Então, a gente já viu o Job, já viu o Ctrl Z, já viu o e-comercial, já viu o FG, já viu o BG. Agora, o NoHop é muito interessante. O NoHop é muito interessante. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui para mostrar. Esse a gente já viu, né? Jobs, lista, abre um arquivo. Depois Job, está parado, FG1, né? Aí Jobs está parado, que o menos 9 porcentagem, encerra o Jobs, logout. Esse aqui é bacana. Esse é bacana. O NoHop, vamos colocar uma situação para você utilizar o NoHop. Inclusive eu posso até mostrar aqui. Ó. Se eu estou em uma máquina local e faço uma conexão na máquina remota, a partir do momento que eu executei um comando que vai demorar, sei lá, 3 horas para terminar, por exemplo, um backup, né, um tar, alguma coisa ali, o que eu tenho que fazer? Você executou o comando, deixa o comando rodando e fecha a conexão. Como você fez uma conexão remota, você estava com SSH. A partir do momento que eu encerrei a conexão, eu também vou fechar a execução do comando. Nesse caso, você pode fazer a conexão remota, executar o comando com o NoHop no começo, fechar a conexão, que lá na máquina remota, o comando ainda continua sendo executado. Então ele está falando, inicia um programa em segundo plano sem prendê-lo ao terminal. O NoHop registra um arquivo no local que foi executado com a saída do comando. Tá? Nesse caso, olha como que a gente vai trabalhar. Então vamos ver aqui. Primeiro, deixa eu fechar, tem muita coisa aberta aqui, né? Vou fechar aqui. Vamos colocar a seguinte situação. Eu estou na máquina Linux interna. Vou acessar, vamos ver aqui, o web server interno, jobs, não tem nada. Vou usar o ping 888 e
um e-comercial, tá? Depois eu vou usar um exit e sair lá da máquina, certo? Vou voltar para a máquina e usar o jobs. Cadê o ping que eu tinha executado? A partir do momento que você perdeu a conexão, já era, né? Agora, que tal usar o NoHup antes, tá? Usei o NoHup antes. Se eu usar o ls, ele vai falar, ó, tem um NoHup.out aí. Vamos usar um cat nele aqui. Ah, tá. É o que ele está fazendo. Assim, ele continua fazendo, é isso? É. Ele ainda libera o terminal para você. Tá bom, então vamos abandonar a conexão, voltar e jobs. Não tem nada, né? Mas cat, cadê aqui, ó? NoHup, ele continua. E agora? FG também não tem nada. Mas ele está lá, ele está trabalhando. Olha aqui, ó. Então, é uma maneira de você logar, executar o comando, o terminal está liberado, você faz o que você bem entender, você pode, inclusive, fechar a conexão e ele está lá. Quando que ele vai terminar? Quando terminar, quando ele vai sair, né? No caso aí da lista. Quando ele terminar, o que ele tem que executar. Então, essa parte é muito importante, o sysadmin ter o conhecimento. E agora a gente vai falar sobre prioridades. Deixa eu ver aqui, é o último assunto da aula. É, o último assunto da aula. A prioridade funciona assim, vamos lá. Renice é um comando que você executa para alterar a prioridade de algo que está em execução. O top mostra na lista as prioridades. O htop também. O nice inicia um comando, um programa que seja com uma prioridade diferente. E o PS ao X vai mostrar essas informações. Para poder ver isso na prática, a gente primeiro vai usar aqui o htop. Deixa eu ver, um htop com NoHup. O NoHup htop, um e-comercial. E usar um PS ao X para ver se o htop está lá. Cadê? Não. O ping é interessante a gente usar. Primeiro vamos matar ele. Vamos lá. Vou usar um kill aqui. Cadê ele? Tá aqui, ó. É que ele está em execução, mas tá certo. Ele tem que estar trabalhando. O htop ele ficou ali parado, né? Vamos ver se tem algum ping aqui. Ainda tem um ping lá. Vou ter que tirar na raça ele. Tá, não tem mais nada. Bem, então vamos ver agora o ping e ver parte de prioridade, essas coisas. Olha só. Tá lá, né? Bem, top. Cadê o ping aqui na lista? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Tem uma barra de rolagem. Não, não apareceu na lista. Vamos ver aqui o htop, ver se a gente encontra o ping aqui. É muita coisa, né? Aqui, ó. Bem, pri de prioridade, ele está com prioridade 20, que é o padrão. Certo? Eu posso, por exemplo, aqui trocar a prioridade dele. Como? Eu venho até o ping, né, que eu já inclusive perdi ele. Tá aqui, ó. E vou apertar o F7 ou F8. Eu tenho nice menos ou nice mais. Certo? Então vou chegar até ele aqui e apertar o F7. Cadê ele? 19. 18. 17. Tá vendo ali mudando? Ó? Menos 4 e tal. Menos 5. Beleza. Q para sair.
PS ao X. Nós vamos encontrar aqui uma coluna, que é a coluna, cadê aqui? Vamos ver, PS ao X, não, PS L ao X. LA já dá. Ó, o PSLA, ele vai trazer aqui, por exemplo, o PRI, que está com 15, certo? Só que ele foi alterado a prioridade. Esse nice aqui quer dizer que ele teve uma outra prioridade que foi menos 5. Então, o que eu alterei lá no htop, no PSLA, ele está mostrando. Eu posso ainda alterar usando o renice, o número do PID dele e o novo valor. Tá? Eu vou voltar para 20. Aí, usando aqui o PSLA, cadê aqui? Não, 19, né? 19 process ID. Eu coloquei errado. 19 é o número, depois, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tinha colocado errado. Olha só, eu coloquei o número do processo. Primeiro a prioridade, depois o processo, tá? Uma falha aqui minha. Então, o número a prioridade e o número do processo. Então, ele está falando que agora ele está com 19, tá? Que é a nova prioridade. Por que ficou com 39 agora? Essas contas estão estranhas, porque assim, ele sempre começa com 20. Se está usando aí o 19, então agora ele está com 39, no caso 19 é prioridade. Agora se eu, por exemplo, colocar aqui o menos 19, aí vai ficar com 1. Tá? E essa parte de prioridade, o que vai mudar? O menos 20, maior prioridade. O 19 para menor. Tá? Então, é uma maneira de você colocar ou mais ou menos. E o nice? Qual a diferença do nice? O nice é quando você executa já com uma prioridade diferente. Tá? Vamos usar aqui o menos 9 para matar ele. PSLA não tem nada, né? Cadê o NoHup aqui? Vamos usar aqui, ó, nice. Deixa eu pegar aqui o menos 10, não, menos 19. PSLA. Ó, já iniciei com uma prioridade diferente. Então, nice. Inicia com uma prioridade diferente. Renice. Altera enquanto ele está executando. PSLA. Lista para mostrar a prioridade. htop. Muda a prioridade, você interagindo, indo até ali o processo e usando o F7 ou o F8. Ok? Então, maneiras de você alterar. E aqui tem outros exemplos, por exemplo, ele mudou ali, né? O cron dele está com uma outra prioridade, pgrep cron, ele usou um renice -2. Então, se ele está ocupando muito processamento CPU, você dá menos prioridade, né? Não menos, menos prioridade. Se está lento, você pode colocar mais prioridade. Por exemplo, um processamento de backup está demorando muito. Com mais prioridade, ele pode acabar mais rápido. Perguntas da LPI. Qual o PID do processo init? 01, ele recebe o número de um leve corrente, ele recebe PID diferente. Resposta B, 1. Qual comando para matar todos os processos com o mesmo nome? Kill, kill-all, pkill, killterm. Resposta C e resposta D. E os próximos passos, executar as tarefas do Practice Lab, resolver o desafio e responder as questões do teste de conhecimento. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.